Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz mais uma vez diante de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe coisa na nossa vida que a nossa curiosidade acaba nos impedindo, muitas das vezes, de ir por aqui e nós achamos de ir por cá, por lá. Aí alguém chama por aqui, não vou por aqui, não por cá, por cá. E nós temos uma coisa interessante, que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele indo em caminho a Jerusalém, ele parou com os seus discípulos e dialogou com os seus discípulos o que ia acontecer lá em Jerusalém. Que ele iria sofrer, ia ser perseguido, ia ser torturado, ia ser chicoteado, contou tudo. Jesus não deixou seus discípulos sempre ausente dos fatos que deveriam acontecer. Outra coisa interessante que aprendemos e podemos aprender, e isso é muito interessante porque muitas das vezes nós abrimos a boca aos ouvidos de pessoas que sabem, descobrem o que não deveria descobrir e saber através de você. Falamos muitos e avisados do que ia acontecer com o mestre. E era de importância levar isso em consideração. Mas os discípulos deram por melhor entender e analisar de formas diferentes. Nós temos um exemplo aqui de uma mulher, uma mãe, que fez um pedido numa hora que não deveria. Olha a discrepância da situação, onde o pedido de uma mãe não é aceita diante de um episódio estar próximo de Jesus Cristo. É muito interessante também, né, trazer em consideração que quando você está perto da sua oportunidade, você preste atenção antes de fazer qualquer pedido. Pense, analise, porque são uma oportunidade que muitas das vezes você joga fora e não consegue entender o real, primordial objetivo seu de estar naquele lugar. Então veja o que acontece aqui. Se aproximou uma mulher, mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos. E lhe disse: o que queres? Diz o Senhor, pergunta ela, que ela se apresenta aí. E respondeu: diz-nos, dizem que estes meus dois filhos se assentam à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Está entendendo? A mãe vai e pede a Jesus para que esses dois filhos, ela aponta, provavelmente teria outros, que assente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Observe 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabes o que pedes. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber, e seus batizado com um batismo que eu sou batizado? E disseram-lhe eles: podemos. Bacana, né? Podemos. E Jesus, porém, respondendo, isso. E no 23, Jesus diz: na verdade, bebereis do meu cálice e serei batizado com o batismo com o que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me permite tê-lo, mas para aquele a quem o meu Pai o tem preparado. Quando os 12 discípulos ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos, não foi nem contra a mãe deles. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos principais do gentil são estes os dominadores que os grandes excedem
a autoridade sobre eles. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó e seguindo para grande multidão, eis que um cego assentado junto do caminho ouviu que Jesus passava, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas o nosso assunto morre. O nosso assunto morre. No versículo de número, finaliza-se, no versículo de número 29, o 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Pode até fechar a sua Bíblia, porque agora nós vamos tentar trabalhar de uma forma psicológica. Vamos analisar o pedido dessa mãe. Vamos analisar o pedido desta mãe e vamos entender de uma maneira bem maior a responsabilidade do pedido que ela fez. Como uma mãe que deseja, assim são muitos que desejam estar ao lado de alguém que tenha poder, dinheiro e condições. Mas como Jesus acabou de dizer no texto, que isso não compete a ele. Sei que vão beber o cálice, sei que vão ser batizados com o mesmo batismo. Você já entende qual é o batismo? Você que foi batizado nas águas sabe muito bem disso. Mas o que eu quero esmerar aqui, o que eu quero trazer em uma atitude mais radical e rápida, é que muitas pessoas querem poder para ser bajulados. Deixa direto a esse ponto. Querem achando que tem um poder, autoridade sobre outras pessoas. E quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Senhor como Salvador, tem um encontro pessoal, as coisas são diferentes. Quem tem um encontro com Jesus tem que aprender com Jesus. Precisa estar ao lado dele para discernir e entender exatamente aquilo que está ensinando. Porque nos nossos dias, quem tem poder sobre esse ponto de vista, de pastorear, de governar, de liderar, está querendo exatamente ser e está acima. E isso não é legal. O poder sobre a cabeça, isso gera uma polêmica muito grande. É muito interessante saber que você é escolhido para servir e não para ser servido. Você pode ter a riqueza, o dinheiro, pode ser diplomata, em muitas outras áreas você pode estar bem encaixado, bem favorecido, bem condicionado. Mas você é chamado para servir. E é muito triste quando você encontra pessoas que, na verdade, confundem esse serviçal e chega lá, troca de posição. Em vez de servir, quer que lhe sirva como rei. Alguns se assentam exatamente como Jesus pronuncia lá no livro de Mateus, lá no capítulo de número 25, 23, e ele continua, no capítulo 23 até o 25, você encontra ele mostrando os que deveriam servir, está agindo como se eles fossem rei, sentando-se na cadeira de Moisés. Ele diz, na cadeira de Moisés estavam os escribas, os fariseus, os hipócritas. E é muito interessante chamar a sua atenção para que você possa analisar a quem você vai servir, se é Deus, se é os homens.
Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles mesmos sabem como respeitar as autoridades, que não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Você precisa ter isso na sua cabeça e viver com isso, aceitando isso, porque é uma ordenança divina. Não é você que vai escolher quem senta e quem não senta. É o Pai. É uma ordem divina, é um poder que vem de cima, não de baixo. E você precisa conhecer a sua posição e ficar na posição que você for chamado. Não é comprar nem vender para querer adquirir uma posição adequada para você sentir que é alguém. Não, você tem um nome, você tem um registro, você tem um número dentro da sua identidade e tem seu pai, tem a sua mãe, tem os seus irmãos, tem a sua família e todos sabem quem você é. É isso que é interessante. Agora, ao serviço angelical, ao serviço administrativo do reino de Deus, ao administrar as coisas do reino de Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender de Jesus. Salomão diz assim: se com a prata buscares tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então é muito interessante você entender o que é o temor do Senhor. Depois que Jesus conta tudo o que ia acontecer, eu poderia chamar a mãe dele de imbecil, eu poderia chamá-la de ignorante. Não, mas não vou usar esses termos. Eu vou dizer que ela perdeu o sentido da coisa, da realidade. Não vou dizer que ela não sabe o que estava falando. Estava fora de si. E fora de si e fora do sistema, da situação que Jesus estava revelando. Eu estou dizendo que eu comprei um trono grande para sentar eu, mais duas pessoas do meu lado. Jesus não disse isso. Se ele dissesse isso, ela poderia dizer claramente, ou com muita propriedade: ah, meu Senhor, então permita que um dos meus filhos, que os meus filhos sentem uma à sua direita ou da sua esquerda. Ela estaria dentro do assunto. Mas o assunto era Jesus mostrando que ele ia padecer. Ele ia ser... Meu Deus do céu, não sei como é que tem coisa. E pessoas confundem, fazem tanta briga para querer assumir um cargo, uma posição, que não tem condições. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você é um advogado, um promotor, e se converte ao evangelho, você acha que se é promotor vai advogar lá, ou a causa que chegar até era você. Mas cá, servo. Estar à frente de uma oportunidade colocada pelo Senhor é um privilégio. É um privilégio e também é uma avaliação se você pode tomar conta do reino de Deus. O livro escrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 37, do início do capítulo até o final dele, você vai ter a oportunidade de ver que se divide ali em reinado, poderes e administração. Você vai ver tudo ali, inclusive as ovelhas. Eu acho interessante que lá em cima fala dos pastores, porque ali começa por cima, né? Ah, dos pastores e tal, e depois desce. E vai chegando até onde? Vai chegando a um nível de um entendimento que as ovelhas também serão julgadas. As mais fortes, que troncua, empurra com o ombro, as mais velhinhas, mais humildes e menos forças. Então é muito interessante você prestar atenção no que você quer. Porque dar a vida pelas essas ovelhas vai dar um trabalho que você não tem ideia. Prestar a conta, dar conta que você quer que os outros prestem a você.
Você vai prestar conta da conta que você quer que preste, você vai prestar ao Senhor. Das vidas que foi entregue nas tuas mãos e você não zelou. E agora? Como é que vai ser isso? Está na oportunidade, está ali, é louvável. Você quer, receba. Mas preste atenção no que você está escolhendo. Preste atenção, temos tempo de pedir misericórdia pelos erros que cometemos como pastores, como presbítero, como diácono, como evangelista, como porteiro, como auxiliar da casa do Senhor. E não adianta pelo fato de vocês conversar com o auxiliar, com o porteiro, ter essa história toda para contar e não lembrar do que você fez de merda, errado. Poxa. Não tem como esquecer isso, porque isso fica na sua cabeça. Tudo que passa nos seus olhos, na sua mente, na sua boca, nos seus ouvidos, é prestar conta, poxa. Hoje você pode fazer questão de muita coisa, mas essas muitas coisas que você faz questão, é muitas coisas que você vai prestar conta. E eu acho interessante que Jesus pergunta à mulher e disse, você não sabe. Você sabe o que pede? O que é isso? O que está acontecendo? Qual é o seu problema? Estamos tratando de um assunto aqui diferente. Eu vou ser apanhado, vocês também vão ser apanhados. Vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com você. Ah, você. É isso que ela deveria estar com a mente ligada. Então, precisa entender. Liderar é uma tarefa árdua. Liderar, aconselhar, pastorear, disciplinar é uma coisa cara, é negócio sério. E se você não tiver o Espírito de Deus, deixa eu falar uma coisa sobre essa coisa, porque muitas pessoas gostam de personificar e sintetizar uma coisa diferente da outra. Quando eu digo ter o Espírito de Deus, estou dizendo que você tenha a mente de Cristo, a ideia de Cristo, falar como Cristo, pensar como Ele. Sabia que Judas era Iscariote, mas por isso ele não expulsou Judas do meio do grupo. E Judas, quando se enforcou, ele não se enforcou porque ele não tinha um bom professor, não tinha um bom pastor, não tinha um bom amigo. Ele tinha sim, mas ele negligenciou tudo isso, porque ele queria simplesmente que alguém agradasse ele. Ele teve a chance de pegar as moedas e devolver aos pés do sacerdote. Ele teve a chance de reconhecer que era um dinheiro que não prestava, era um dinheiro de traição. Nem os sacerdotes não quiseram nem mexer nisso. Bote lá e guarde para comprar com esse dinheiro aí o alcedama, que é na linguagem dele, mas nós conhecemos como cemitério. Olha aí. É isso que você precisa prestar atenção. É isso que você precisa prestar atenção todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Errar, eu erro, você erra, mas você consegue apontar os meus. Soma, conta, se preocupa com a minha vida, se preocupa com a vida de alguém, de outros pastores, de outros presbíteros, querem saber. Está aí na rede social procurando um e outro, investigando a vida de um e outro. Para quê? E a sua vida? E a sua vida? Pelo amor de Deus, o Espírito de Deus, a ideia de Deus, a mente de Deus, é colocado na nossa mente para nós fazermos a vontade dEle. Não é por aparência, não é por formosura que Jesus Cristo é adorado, não.
Quem o adora em espírito e em verdade. Não é pela aparência de um carro, de uma casa, de um dinheiro na conta. Não, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Todo curso que você fez, toda caminhada de estudando, lendo, não te fala nada, não acontece nada. Quando bota a cabeça no seu travesseiro. Cuidar de família é uma coisa complexa, é uma coisa complicada, é lindo até simples. Pai, não aborreça os vossos filhos, marido cuida da sua esposa, a esposa cuida do seu marido. É sim, é simples, é muito simples de ler. Viver é outra coisa, vivenciar isso é outra coisa. Sem filosofia, sem argumento teológico. Tem coisa que a gente precisa entender que é claro, objetivo, é direto ao ponto. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Poxa, pensa os discípulos, pensa com eles, na mente dele, quem seria melhor? Poxa, quem seria melhor do que o Mestre? Quem seria melhor? Então pare para ver isso. As decepções, os conjuntos, as regras, as brigas. O que aconteceu? Os discípulos ficaram indignados com a atitude da mãe, mas voltaram-se para os dois e ficaram indignados com o comportamento deles. E essa é a minha indignação hoje, quando eu vejo obreiros e obreiro, um disputando o reino do outro. Dói no meu coração. Quando eu vejo nas redes sociais as brigas, brigando por causa de poder, por causa de autoritarismo, e na hora de prestar conta vai querer dizer que não foi você, foi ele, não foi ele, vai ficar acusando. Preste atenção, jogando um irmão contra o outro. Pastores que ficam convencendo, a rede social está cheia de vários pastores convidando a igreja, a ovelhas, para ir para a igreja deles. Fazer o que na igreja dele? Qual é a sua intenção de cuidar das ovelhas? Você não está cuidando da sua. Vai cuidar das ovelhas dos outros, de outros apriscos, com outros hábitos, com outros costumes. Vai ter que desfazer do pastor. Vai ter que fazer da liturgia do pastor. Vai ter que desfazer de tudo que ele ensina, para você reensinar a mesma coisa. A mesma coisa você vai ensinar. Ah, não, lá não é assim, aqui não é assim. Pelo amor de Deus. É para isso que você quer estar no poder? Vai colocar um obreiro, dificultar a trajetória de um obreiro? Então o Espírito não é de Cristo. Não é de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos, quando encontraram outras pessoas falando no nome dele, mas não andava junto. Não andava junto. Eu sei que quando você quer pregar sobre isso, você vai pregar, vai ter que se converter, por menos naquele dia vai pregar. E vai dizer, de que espírito sois? Os discípulos queriam queimar, mandar fogo descer do céu e queriam exterminar. Mas Jesus disse, que espírito sois? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele pode não estar aqui, mas está lá e está fazendo a obra. Preste atenção. Não está na sua congregação, não está no seu bairro, não está no seu poder, no seu domínio, não é seu filho, não é sua filha, mas está fazendo a obra. Deixa que o pastor das ovelhas sabe separar o trigo do joio. Não já sabe disso? Poxa, eu fico indignado quando eu vejo isso. Uma mãe não sabe o que pede. O camarada está lá querendo comprar espaço para ser um pastor. Está querendo comprar um espaço para poder ser um dirigente de uma congregação. Um superintendente de alguma coisa. Caramba, não sabe o peso
não sabe a conta que está sendo anotada, não tem noção, bebe o cálice, mas bebe indignamente, não tem discernimento. Eu fico triste, não sou melhor do que ninguém. Eu apenas vejo, às vezes sinto, percebo. Não tem problema não gostar, não tem problema não aceitar. Eu nunca fui assim, eu cheguei assim, nesse ponto. Eu venho marchando, subindo degrau, levando topada, crescendo e vamos embora. Alguém disse que eu não caí, alguém dizia assim, eu acho bonitas essas expressões que se usam, embora eu conheça o sentido da fala, eu não caí de um paraquedas. Aí eu pergunto, mas veio subindo degrau? Veio subindo escada? Veio cavando buraco? Veio limpando os entulhos? Veio tirando o concreto? Será que veio? Eu ouço muitas conversas. E eu, de onde eu vim? Da onde eu vim? Uma certa vez um irmão que se mudou comigo há muito tempo me chamou de desleal. Eu digo, por quê, meu querido? Aonde eu errei? Ah, nós te ajudamos muito. Você lembra? Lembro, irmão. É uma vontade de dizer, mas eu não lhe pedi. Tem irmão que a gente pede ajuda. Tem irmão que você tem um carro, precisa de uma ajuda para empurrar. Certo? Ajuda, quando se fala de ajuda, ela tem um sentido tão extenso, tão grande. Eu digo, o que foi, meu? Você podia estar congregando com a gente. Oh, minha querida, se eu pudesse ter me dividido todas as partes do corpo, e cada congregação que eu dei em Salvador, ia assumir tudo, em Salvador e na Bahia, pregando, visitando os irmãos, sendo visitado e sendo também ajudado, acolhido, recebido. Mas não podia fazer isso, irmão. É tão fácil, é tão simples. Eu só não gosto de congregar próximo da minha casa. A única coisa que eu não apoiei é isso em mim. Não concordei com isso em mim. Mas eu faço isso por bem, não de mim. Porque se tem uma congregação do lado da minha casa, por sinal tem 2, tem 3, próximo da minha casa, da onde eu moro, é muito mais fácil. Mas eu entendi por melhor, por bem, a mim, ao meu espírito, a minha consciência, de percorrer uma estrada um pouco maior e ir congregar. Fui bem aceito. Até hoje os irmãos, os remanescentes, não mudaram comigo. Quanto aos novos, estamos aprendendo uns com os outros. Estou conhecendo. E isso é bacana. E isso é lindo. Os dirigentes, eles vão, eles fazem a sua missão e seguem o seu caminho. Alguns eu entendia que não era para sair, mas eles dizem que Deus mandou, foram. Os resultados, só Deus sabe, que eu não estou mais acompanhando o trajeto deles. Mas a responsabilidade é essa. Eu estou num lugar sentenciado ali, pelo amor e pela graça. Isso é maravilha. E eu preciso criar raiz. Eu preciso ter raiz. Eu preciso ter raiz, porque tendo raiz, vão me conhecer, vão saber quem eu sou. Vai saber a minha história. É ali que me interessa viver. Quando canto, não canto um hino que ninguém sabe. Eu gosto de cantar, eu não estou ali na posição de ensino. Tenho uma oportunidade, isso é bom. Mas o meu prazer ali é servir ao Senhor Jesus. E o que me dá espaço a fazer, irei fazer com muito carinho, com muito amor. É um pouco discrepancioso quando alguém quer fazer na hora, no ato, mandar você fazer uma coisa. Aí na hora você fica meio desconcertado, porque você tem tudo pronto aqui. Como fazer, como não fazer, como fazer, como não fazer, como fazer, como não fazer. Aí alguém chega e diz, faz assim, digo, pô, e você não concorda daquele jeito. O seu natural tem que haver aquele jogo de malabarismo para não contradizer a autoridade que está presente.
Bem, 30 minutos de fala é muita fala, eu pensei que não ia gastar isso tudo. Mas escolha isso. Eu lembro uma palavra de um teólogo, não vou citar o nome dele porque ele é bem conhecido, e eu admiro, gosto muito dele. Você quer que eu fale? Eu vou falar. Falo, não falo, não falo. Caio Fábio. Como ele e outros muitos, eu admiro muito, muito mesmo. Mas é que nem peixe, né? Eu como peixe, não só o corpo, também como a cabeça do peixe. Inclusive, às vezes eu recebo cabeças de peixe, isso é bacana. A gente faz uma muqueca com cabeça de peixe, as coisas ficam bacanas. Mas as carnes tem na cabeça também. Eu tiro os ossos. Deu para entender alguma coisa? E ele disse ao filho dele, ao neto dele, vovô, quando eu crescer, eu quero ser um pastor como o Senhor. Ele disse, está repreendido em nome de Jesus. Caramba, que palavra é essa? Está repreendido em nome de Jesus. Ele sabia o que estava falando para o neto dele. Não é eu querer que meu filho seja um pastor. Olha a ideia da mãe. A mãe queria que o filho sentasse um do lado do outro, mas não sabia o que queria. E eu não sei o que Deus quer para o meu filho. Eu vou ensiná-lo como eu puder. Enquanto ele me acatar, eu estou ensinando. Agora, o que Deus vai fazer, é Deus que fará, não eu. Entendeu? Esse é o resultado maior da situação. Esse é o ponto central do assunto. Tá certo? Ele disse, faça como Moisés, a chama queimou, ardeu, e ele ouviu a voz, entre para cá, chegue para perto. Pronto, ele se envolve na chama. E agora ele passa ali 40 dias e 40 noites. Onde alguém diz, Moisés jejuou, Moisés não jejuou. Moisés estava em uma reunião, em um gabinete, e o assunto foi tão importante que não deu tempo nem prazer de comer nada, nem de beber nada. Às vezes nós estamos juntos de alguém que é tão prazeroso que a satisfação nos alimenta. A glória e o poder de Deus alimentou o homem. Então é muito teórico, é muitas informações, é muitos mitos que se largam, se jogam, e a gente não estamos aqui para esclarecer isso. Até porque eu não tenho idade para isso. Tá certo? Mas eu te digo a você com muito carinho. Preste atenção onde você está. E se você tem um Espírito de Deus, a sua mente tem que ser a de Deus. Nós temos a mente de Cristo. É fácil dizer isso. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, o Espírito que em você habita. Mas você, por natureza, quer fazer a sua vontade. E ainda diz, sabe os propósitos de Deus. Bem, quero finalizar aqui agradecendo a sua atenção e desejar a você a graça e o poder do nosso Deus sobre a sua vida. Se você conseguir olhar para a minha cara, não sou tão aceitável assim, porque não sou de encher ego. Não tenho palavra que venha estimular a ninguém a ficar na hipocrisia, no engano. Eu não vivo nela. O problema é que a minha sinceridade é uma roupa que ninguém veste. Se vestisse, não se enganaria com a mentira. Porque a mentira, ela usou a roupa da verdade. Todo arrumadinho, todo direitinho, todo posudo, fala até melhor. Fala bem como se fosse um advogado. Mas é engano. Não vá nessa.